Michel Temer participa de reunião do Mercosul e Aliança do Pacífico no México. E ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República pela 4ª vez. Polícia Federal indicia 12 pessoas por suposto esquema de desvio de dinheiro em obras do Rodoanel. Falar ao celular enquanto dirige se torna a 3ª maior causa de acidentes no trânsito. Corpo do deputado estadual Bernardo Ribas Carli, morto em acidente aéreo, é enterrado no Paraná. Temperatura no Japão bate recorde e os termômetros marcam 41 graus. Nadador americano Ryan Lochte é suspenso por 14 meses por violar regra do antidoping. E uma festa na Escócia reúne mais de 300 cães da raça Golden Retriever. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Excelente noite para você. O presidente Michel Temer terá uma semana agitada. Isso porque ele viajou hoje para a reunião entre os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico, que acontece no México. Logo em seguida, Temer irá para um encontro do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul. Com isso, mais uma vez, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, comanda o Palácio do Planalto. Essa é a 4ª vez que a chefe do STF assume esse cargo esse ano. O presidente Michel Temer viajou para o México nesta segunda-feira. Pela agenda oficial, se reúne com o presidente mexicano Enrique Peña Neto e tem jantar em homenagem aos chefes de Estado. Para amanhã está prevista a participação de Temer na primeira reunião de presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico na cidade de Puerto Vallarta. O objetivo é estreitar os laços entre os dois blocos e incentivar a cooperação econômica entre eles. O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a Aliança do Pacífico por México, Chile, Colômbia e Peru. No ano passado, o comércio entre os dois blocos superou os 35 bilhões de dólares, um crescimento de 18%. O Brasil é um dos principais interessados na parceria, já que ainda não possui acordo de livre comércio com o México. Os países do Mercosul formam a 5ª maior economia do mundo. E a aproximação com a Aliança do Pacífico traria ainda mais força na região, diante principalmente da política protecionista que os Estados Unidos está adotando com o governo do presidente Donald Trump. Trump já disse que pretende acabar com o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, se os Estados Unidos não conseguirem boas condições depois de negociar com México e Canadá. Nesta terça-feira, o presidente Michel Temer retorna para Brasília, mas somente para abastecer a aeronave. Daqui ele segue direto para Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da 10ª cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Assim como ocorreu das outras vezes, neste período eleitoral, quem assume a cadeira no Palácio do Planalto é a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela é a 3ª na linha sucessória da presidência da República. Essa é a 4ª vez que a presidente do Supremo assume o cargo enquanto Temer viaja para o exterior. Como o cargo de vice-presidente está vago, a primeira pessoa da linha sucessória é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, e o segundo do senador Eunício Oliveira, do MDB. Mas, uma vez que a legislação eleitoral impede a candidatura de ocupantes de cargos no Executivo nos 6 meses que antecedem as eleições, Maia e Eunício também precisaram se ausentar do país. Diferentemente de outras ocasiões, quando participaram de compromissos oficiais, dessa vez eles fizeram viagens particulares. Eunício Oliveira foi para Miami, nos Estados Unidos. Rodrigo Maia também foi para os Estados Unidos, mas o destino ainda não foi informado pela sua assessoria. Conforme a agenda divulgada pelo Planalto, Carmen Lúcia se reuniu com os governadores do PT, Wellington Dias, do Piauí, e Fernando Pimentel, de Minas Gerais, e com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, do MDB.
O Ministério Público Federal acusa o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, de esconder documentos em caixas de papelão dentro de kitnets na periferia de Campo Grande. Putinelli, o filho e o advogado de defesa foram presos pela Polícia Federal na última sexta-feira. O Ministério Público Federal afirmou que Putinelli e o filho André Putinelli Júnior ocultavam documentos em caixas de papelão empilhadas, em kitnet com infiltrações aparentes, pertencentes a uma pessoa sem vínculo direto com o ex-governador. Nos papéis foram encontradas declarações de imposto de renda, quadros, maquetes e documentos de transação de gado e compra e venda de safras agrícolas. Os investigadores afirmam que os materiais estavam armazenados de forma descuidada, o que aparenta ter sido guardado às pressas. Segundo a Procuradoria da República, o imóvel ficava no bairro do Indo-Brasil, na periferia de Campo Grande. A Polícia Federal está analisando os documentos. Já foram detectados indicativos de superfaturamento de operações em safras e venda de gado de papel. A descoberta pode revelar novos mecanismos de lavagem referentes à segunda fase da Operação Lama Asfáltica. Pai e filho e também o advogado João Paulo Calves foram presos pela Polícia Federal na sexta-feira, com base em novas provas sobre movimentações bancárias da empresa Instituto Ícone do Direito relativas ao dinheiro proveniente da JBS. Eles são acusados de envolvimento em organização criminosa, corrupção passiva por meio de fraudes em obras públicas, lavagem de dinheiro e ocultação de provas. A defesa de Putinelli disse que vai entrar com um pedido de habeas corpus para tentar reverter os argumentos que levaram o ex-governador para a prisão. A Polícia Federal em São Paulo indiciou 12 pessoas por envolvimento no suposto esquema de desvio de 600 milhões de reais das obras do trecho norte do Rodoanel. Na lista dos acusados estão o ex-presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço, um ex-secretário do governo Alckmin e preso pela Operação Pedra no Caminho desde junho, e também ex-dirigentes da estatal paulista. A Polícia Federal de São Paulo indiciou Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário de Transportes do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, por acusação de desvios estimados em até 600 milhões de reais no Rodoanel. A PF atribui a Laurence Casagrande os crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica e associação criminosa. Além de Casagrande, outras 11 pessoas foram acusadas no âmbito da Operação Pedra no Caminho do braço paulista da Lava Jato. O despacho de indiciamento de 5 de julho é subscrito pelo delegado João Luiz Moraes Rosa. O inquérito foi entregue na última sexta-feira. Em 21 de junho, a PF deflagrou a operação que chegou a prender 14 pessoas suspeitas de participação no esquema. Na ocasião, também foi preso o então diretor da Dersa, Pedro da Silva. As obras do Rodoanel foram divididas em 6 lotes. A construção teve início em 2013 e ainda está em andamento. Casagrande chegou a acumular o cargo de secretário com o de diretor-presidente da Dersa. Ele foi escolhido na gestão de Alckmin para investigar denúncias de corrupção na Dersa atribuídas a Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da estatal apontado como operador de propina de tucanos. Laurence foi diretor-presidente da estatal que administra as rodovias do estado até abril do ano passado. Ele ingressou na Dersa em 2011, quando à época foi criado um departamento de auditoria na estatal. A defesa dele nega as acusações. A investigação do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União identificou irregularidades e superfaturamento de centenas de milhões de reais por meio da celebração de aditivos contratuais desnecessários, visando a apropriação indevida de recursos públicos em prejuízo da União, do Estado de São Paulo e do BID. As obras tiveram recursos da União, do Governo do Estado de São Paulo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento e foram fiscalizadas pela Dersa estatal responsável por obras rodoviárias de São Paulo. De acordo com os investigadores, para maquiar o sobrepreço, adotou-se o jogo de planilhas, método comum em fraudes a licitações em que os itens são contratados de forma global. O licitante oferece preço acima do mercado para alguns itens e abaixo da referência para outros, para colocar-se artificialmente como o menor preço global. Em nota, a Dersa reitera que, juntamente com o governo do estado, é a maior interessada na elucidação do caso.
O texto afirma que, havendo qualquer eventual prejuízo ao erário público, o Estado vai adotar as medidas cabíveis, como já agiu em outras ocasiões. A Força Aérea Brasileira começou a investigar hoje o acidente que provocou a morte do parlamentar Bernardo Ribas Carli, ontem de manhã no Paraná. O corpo do deputado estadual foi velado e enterrado em Guarapuava, no Paraná. O piloto e o copiloto também morreram. Desde cedo, a família, amigos e simpatizantes velam o corpo de Bernardo Ribas Carli, de 32 anos, na prefeitura de Guarapuava, na região central do Paraná. O avião em que ele estava caiu em Paula Freitas, no sul do estado, por volta das 11 da manhã do domingo. De acordo com a assessoria de Bernardo Carli, o deputado decolou de Guarapuava rumo à União da Vitória, também no sul do Paraná. A governadora Cida Borghetti, que foi prestar suas homenagens, lamentou a morte do deputado. Hoje Guarapuava, o Paraná, perde um jovem, um grande líder e todos nós, o Paraná assistiu a essa cena triste e estamos aqui hoje para abraçar os seus familiares. Outras 2 pessoas também morreram no acidente. O piloto Laércio Tavares da Silva e o copiloto Luiz Fernando Corrêa de Souza. O local em que o avião caiu é de difícil acesso em uma área de plantação de eucaliptos. Moradores da região contam que havia neblina no momento da queda. A Força Aérea Brasileira vai investigar as causas do acidente. Bernardo Ribas Carli nasceu em Guarapuava e era graduado em administração de empresas. Ele cumpriu o 2º mandato como deputado estadual. Na Assembleia também era presidente da Comissão de Esportes e coordenador da Frente Parlamentar dos Produtores de Energia Elétrica. O enterro do político está previsto para acontecer às 4 da tarde no cemitério municipal de Guarapuava. A taxa de desemprego no Brasil segue alta. São mais de 13 milhões de desempregados. Com isso, os trabalhos informais também aumentaram. Já são 23 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, que buscam essa alternativa para conseguir sobreviver. Depois de muito tempo fazendo bicos, o Valdir agora exibe orgulhoso a carteira de trabalho que acabou de ser assinada. Eu acho que qualquer pessoa, no momento que o país está passando, encontrar um emprego na sua profissão, com registro em carteira e todos os direitos trabalhistas, isso é praticamente impossível, posso te afirmar. Em meio à crise, o Valdir agarrava todas as oportunidades que apareciam. Porque eu tenho bastante experiência no mercado, em várias áreas, então dificilmente uma pessoa, mesmo desempregada, ela vai ficar parada, tendo bastante experiência, né? O emprego informal voltou a crescer no país. Já são 23 milhões de brasileiros que, na falta de postos de trabalho, buscaram outras alternativas. Só que para o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, esse cenário é preocupante. Esse cenário, se inverteu. O número de pessoas com carteira assinada é menor do que pessoas que trabalham na informalidade. Sim, isso é muito desesperador, é ruim. Porque as pessoas que têm as suas carteiras formalizadas têm direitos. No emprego informal, eles estão à margem da sociedade. Em contrapartida, o número de empregos com carteira assinada caiu. De acordo com o IBGE, o primeiro trimestre do ano fechou com 13 milhões e 200 mil desempregados. O último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados também não foi nem um pouco animador. Mostrou que o mês de junho fechou com mais demissões do que contratações. E os especialistas em economia não veem um cenário muito otimista para os próximos meses. Existe uma tendência à piora e não à melhora. Nós não temos perspectivas de melhora ou de uma retomada significativa do crescimento econômico com uma queda ou redução de emprego. E está difícil para todo mundo. O que chama a atenção é que quase 30% dos desempregados são jovens entre 18 e 24 anos. E mais de 2 milhões têm curso superior. Nós temos observado pouco estímulo dado a setores importantes que absorvam mão de obra. O nosso grande problema é exatamente nessa geração de jovens de 18 a 24 anos desempregada e também naquelas que têm curso superior incompleto ou completo e que estão desempregados. Um impacto que abala
a economia como um todo. Nós não temos uma perspectiva favorável do setor industrial e nós podemos fazer o seguinte comentário: principalmente no setor de bens de consumo duráveis, principalmente no setor de bens intermediários e bens de capital, que são setores focados no crescimento através de uma melhora da infraestrutura, nós não temos perspectivas nenhuma de melhora. Que celular e volante não combinam, todo mundo já sabe. Mas nem com a infração pesando mais no bolso e custando mais pontos na carteira do condutor, o hábito mudou. Com isso, falar ao celular enquanto dirige se tornou a terceira maior causa de acidentes no trânsito. Uma cena nada incomum, não é mesmo? O que mais vemos por aí são pessoas distraídas mexendo no celular. Olha que perigo esse aparelhinho causa. Por dia, uma pessoa morre atropelada no Brasil. Segundo uma pesquisa da ONG Criança Segura, os jovens entre 15 e 17 anos são as maiores vítimas e, na maioria dos casos, usavam fones de ouvido ou estavam mandando mensagem enquanto andavam. E o estrago não é só a pé. O celular é o terceiro maior causador de acidentes. Tudo isso porque pelo menos 51,8% dos brasileiros usam o aparelho enquanto dirigem. E nessa estatística nada positiva, este tipo de infração só fica atrás de embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Você tem costume de usar o celular enquanto dirige? Sim, bastante. Já tomou alguma multa por conta disso? Bastante também. E nem assim você deixa? É uma ferramenta de trabalho. Eu só uso quando o trânsito está parado, em farol, essas coisas. Você tem o costume de usar o celular enquanto dirige? De vez em quando. Já tomou alguma multa por conta desse hábito? Ainda não. Nem quase bateu, se distraiu, sofreu? Já, quase bati, já. Aí eu freiei em cima, ainda bem que deu tempo, né? Você tem o hábito de usar o celular enquanto dirige? Não. Mas eu tô vendo que tem ali na sua perna. Ele é só para seguir o caminho, mas eu não fico segurando ele. Para evitar esse uso desenfreado do celular ao volante, a legislação mudou. Em 2016, a multa ficou mais cara, passou a custar R$ 213,47. A infração, que era considerada média, passou para gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Mas nem assim o desrespeito às regras diminuíram. Um motorista é multado a cada 7 minutos e meio, segundo o Detran. Na prática, é um tremendo infrator, né? Nós adoramos andar nessas leis que a pessoa acha que é mais fraca, etc., tal, contra a lei. Mas, na realidade, é a tentação. Você está dirigindo, toca teu celular, quer telefone, quer uma mensagem, a curiosidade domina o risco. E o risco é muito grande, cada vez maior, porque cada vez mais você se intera com o celular no mundo, né? Então, o celular passou a ser parte do corpo, da mente humana. O uso do celular prejudica a atenção do condutor, a percepção periférica do ambiente e o tempo de resposta diante de uma ocorrência imediata, que necessite de um raciocínio no mesmo momento. Ao dirigir sem olhar para o trânsito, o motorista pode desrespeitar a faixa de pedestres e rolagem, frear bruscamente, cair em buracos e causar acidentes inesperados. A indústria automobilística, por sua vez, tem buscado a integração entre os smartphones e centrais multimídia dos veículos. Tem alguma outra ação que possa melhorar, que possa fazer com que esses índices de infrações possam cair, na sua concepção? Na realidade, seria aumentar a fiscalização. Mas a coisa que mais vai ajudar na fiscalização é a consciência das pessoas que ele está fazendo algo errado e perigoso para ele e também para terceiros. E veja a seguir, temperatura bate recorde no Japão. Os termômetros marcam mais de 41 graus. E você vai ver também. Financiamento de imóveis com recursos da poupança volta a crescer depois de 4 anos em queda.
Muitos brasileiros deixaram o momento ruim da economia de lado e estão realizando o sonho da casa própria. O financiamento de imóveis com recursos da poupança voltou a crescer depois de 4 anos em queda. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. O setor precisava de um empurrão. E a redução das taxas cobradas pelos bancos e o aumento do limite de crédito foi a combinação perfeita para reaquecer o mercado. O financiamento da casa própria com recursos da poupança cresceu 18% até o mês de maio em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 20 bilhões de reais destinados para esse objetivo. Ainda assim, o setor imobiliário classifica que esses números ainda são modestos. Isso sim é otimismo. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revela um cenário preocupante. Apenas em 2020, a economia brasileira deve recuperar o nível de crescimento que tinha em 2014. O levantamento diz que o país passou por uma das piores crises da história. E para este ano, os economistas reduziram a previsão de crescimento de 1,9% para 1,7%. E alertam para os riscos de crescimento da economia e controle da inflação. E falando em inflação, a população da Venezuela tem sofrido e muito com o descontrole dos preços. A moeda do país praticamente não tem mais valor. E para ilustrar esse quadro, o Fundo Monetário Internacional projetou que a nação terá uma inflação de até 1 milhão% neste ano. Eu disse 1 milhão. O FMI também destacou que a hiperinflação, junto com o colapso da atividade econômica, a escassez de alimentos e a crise política, provocaram grandes fluxos de migração de venezuelanos. A situação no país vizinho é tão grave que o FMI comparou a situação da Venezuela à enfrentada pela Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial. E o Fundo Monetário Internacional piorou hoje a projeção de crescimento deste ano para a América Latina. A expectativa da entidade é que a região cresça 1,6% abaixo dos 2% previstos em abril. A projeção para o ano que vem também está ligeiramente mais modesta. Em abril, a expectativa para o Produto Interno Bruto da região em 2019 era de crescimento de 2,8%, mas agora foi revisada para baixo. Estima-se alta de 2,6%. De acordo com o relatório do FMI, enquanto o crescimento está mais acelerado em alguns países, a recuperação se tornou mais difícil para algumas das maiores economias da região. Segundo o Fundo Monetário Internacional, as pressões de mercado em nível global foram amplificadas pelas vulnerabilidades específicas de cada país. O fundo ponderou, no entanto, que apesar do crescimento mais fraco, a atividade econômica da região segue se recuperando e que o investimento está ganhando força. No ano passado, a América Latina cresceu 1,3%, depois de recuar 0,6% em 2016. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,24% e encerrou o dia cotada a R$ 3,783 na venda. A temperatura bateu recorde hoje no Japão durante uma forte onda de calor que atinge o país nos últimos dias. Os termômetros marcaram um pouco mais de 41 graus na cidade de Kumagaya, que fica perto de Tóquio. Até então, a maior temperatura tinha sido de 41 graus na ilha de Shikoku, em 12 de agosto de 2013. 2 sistemas persistentes de alta pressão retiveram ar quente e úmido sobre a região, fazendo com que as temperaturas permanecessem elevadas nas últimas 2 semanas. Nesse período, mais de 40 pessoas morreram no país. Em apenas um fim de semana prolongado, foram registradas 14 mortes. As autoridades orientaram a população a ficar em casa e a usar ar-condicionado. A forte onda de calor atrapalha o trabalho das equipes que atuam na recuperação das áreas atingidas por fortes chuvas, que deixaram mais de 200 mortos na semana passada. Militares e voluntários ainda limpam a lama e os destroços das enchentes. Entre maio e setembro do ano passado, 48 pessoas morreram devido ao calor, de acordo com a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres.
Um garoto de 3 anos ficou com sérias queimaduras no rosto e nos braços após sofrer um suposto ataque com ácido em uma loja na Inglaterra. O garoto de 3 anos foi levado ao hospital e está sendo medicado. O suposto ataque está sendo investigado pela polícia. Os motivos do atentado e a substância utilizada ainda são desconhecidos. O caso aconteceu em uma unidade da varejista Home Bargains. A polícia divulgou no Twitter e em seu site as imagens de 3 homens que podem ter informações vitais para a investigação, pedindo ajuda para identificá-los. Um homem de 39 anos foi preso acusado de conspiração para cometer graves danos corporais e permanece sob custódia. E o Ministério da Educação prorrogou o prazo para as inscrições do FIES. Os interessados terão até amanhã para se inscrever em uma das 155 mil vagas abertas para o segundo semestre deste ano. O programa é voltado para o financiamento de estudantes do ensino superior de instituições privadas. Do total, 50 mil vagas são destinadas para pessoas com renda de até 3 salários mínimos por mês. Nesse caso, o financiamento mínimo é de 50% do curso, com limite semestral de R$ 42 mil. As demais vagas são destinadas à modalidade PFIES, para pessoas com até 5 salários mínimos de renda familiar. Nesse caso, os recursos são dos fundos constitucionais e dos agentes operadores de crédito. Em função da prorrogação, o resultado da seleção será divulgado no dia 30 de julho, em chamada única. Os pré-selecionados deverão completar a inscrição e fechar o contrato de financiamento entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. Para participar, o estudante deve ter tirado, no mínimo, 451 pontos e não pode ter zerado a redação em ao menos uma das últimas 7 edições do Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados terão até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira. O procedimento é totalmente feito pela internet. E veja a seguir, um novo medicamento para curar a malária é aprovado nos Estados Unidos. E você vai ver também, Parlamento de Cuba aprova o projeto de uma nova Constituição, mas a proposta vai precisar passar por um referendo. Fique com a gente, nós voltamos já. Um novo medicamento para curar a malária foi aprovado nos Estados Unidos. Com apenas uma dose, o parasita é eliminado. Falta análise de outros países. O tafenoquine é o mais novo medicamento para curar um tipo de malária causado pelo parasita Plasmodium vivax. Esse parasita contamina 8,5 milhões de pessoas por ano. Normalmente é difícil de tratá-lo porque o parasita pode ficar adormecido no fígado durante anos antes de se manifestar várias vezes. A malária é uma doença que sempre está presente na América Latina e no sul da Ásia. O parasita entra no corpo humano por meio da picada de mosquitos. Os cientistas informaram que o novo medicamento foi uma conquista fenomenal no combate à malária. Por meio de uma única dose de tafenoquine, os parasitas são excluídos do fígado e a doença não volta a se manifestar. As crianças são as que mais sofrem com as crises recorrentes desse tipo de malária e pessoas infectadas acabam se tornando reservatórios da doença. Os mosquitos podem picar quem está com parasitas ativos no corpo e passar malária para outras pessoas. Isso dificulta a eliminação da doença pelo mundo. A expectativa é de que o novo medicamento, junto com medidas de controle da população de mosquito, reduza os casos de malária no mundo. A próxima ação é que agentes reguladores de países com altas taxas de malária analisem o medicamento para começar a utilizá-lo no tratamento da doença. Os organizadores da reunião dos BRICS disseram hoje que a África do Sul está pronta para receber os chefes de Estado do Grupo de Nações Emergentes. E lembrando, o presidente brasileiro Michel Temer vai estar no encontro que terá como tema o crescimento inclusivo e a 4ª Revolução Industrial. Os líderes dos BRICS vão se encontrar na África do Sul entre 25 e 27 de julho. Os anfitriões confirmaram nesta segunda-feira que tudo está pronto para mais um encontro do Grupo de Nações Emergentes, que ainda conta com Brasil, Rússia, Índia e China.
A reunião deste ano tem como tema os países do BRICS na África, buscar o crescimento inclusivo e a prosperidade comum na quarta revolução industrial. A 10ª cúpula do BRICS vai ser fundamental, já que chegamos a uma década de cooperação. A reunião vai culminar com o que chamamos de Declaração de Joanesburgo. Esse texto vai incluir nossos compromissos conjuntos para os próximos 12 meses. O encontro vai ser realizado sob o calor da escalada da guerra comercial impulsionada pelas mais recentes políticas do presidente americano Donald Trump. A China tem sido o grande alvo das novas regras comerciais dos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiou hoje a posição dura de Donald Trump contra o Irã, após declarações do presidente americano sobre o Teherã. O chefe de Estado usou letras maiúsculas no Twitter para advertir o Irã a não ameaçar Washington, lembrando o país das possíveis trágicas consequências. O tweet foi uma resposta a uma declaração do presidente iraniano Hassan Rouhani, em que manda Trump não brincar com fogo para não desencadear o que seria a mãe de todas as guerras. Gostaria de elogiar o forte posicionamento do presidente Trump e do secretário de Estado Mike Pompeo contra a agressão do regime iraniano. Ao longo dos anos, este regime tem sido mimado por poderes importantes, e é bom ver que os Estados Unidos estão mudando isso. Neste contexto, eu preciso ressaltar que nossa cooperação militar e diplomática com Washington está, como sempre, em alta. Nos últimos meses, Netanyahu vem insistindo em que o Irã se retire da Síria e não se instale militarmente no país. O Irã, de maioria muçulmana, não reconhece a existência do Estado judaico. E o Parlamento de Cuba aprovou por unanimidade o projeto de uma nova Constituição, que será submetido a um referendo nacional. Ele reconheceu o papel do mercado na economia socialista da ilha, o investimento estrangeiro e novas formas de propriedade. O Parlamento de Cuba aprovou neste domingo um projeto de nova Constituição. Ele vai passar agora por uma consulta popular de 13 de agosto a 15 de novembro. O texto, de 224 artigos, reafirma o caráter socialista do sistema político cubano e o papel reitor do governante e único partido comunista, uma vez que mantém invariáveis seus fundamentos econômicos. A propriedade socialista de todo o povo e a direção planificada da economia, mas estabelece as bases para integrar diferentes atores econômicos, ao reconhecer o papel do mercado na economia socialista da ilha, o investimento estrangeiro e novas formas de propriedade, entre elas a privada. É o que buscamos com a profunda reforma em nossa Constituição, obrigada a se atualizar para que a institucionalidade se fortaleça e, com ela, o modelo econômico e social aprovado pelos 6º e 7º Congressos do partido. Esta é uma grande oportunidade que nos obriga a nos repensar como nação e a examinar nossa essência com a participação de todos. E veja a seguir, o planejamento e a disciplina podem ajudar a realizar os sonhos de consumo. E você vai ver também uma festa muito especial que reuniu centenas de cães de raça Golden Retriever na Escócia. Quem nunca sonhou em comprar uma casa, um carro ou mesmo fazer uma viagem internacional? Para realizar os sonhos é preciso de planejamento. Veja agora na reportagem de Jonathan Alcalá. O Jefferson tem só a cara de um rapaz novo. A experiência dele no mercado de trabalho vem desde os 13 anos e despertou o desejo de ser empresário. Aos 19, cursa administração e tem 2 empresas abertas. Você teve que abrir mão do que para conseguir realizar o sonho que você está vivendo hoje? Eu diria que de lazer, por causa que eu trabalhei, estudei durante a semana e final de semana você só estuda, você só trabalha, você não consegue tempo nenhum. Então você de fato tem que abrir mão do lazer por um certo tempo. No começo foi difícil? Foi muito difícil. O Marcos aprendeu na dificuldade financeira que para alcançar grandes coisas é preciso abrir mão de gastos supérfluos. Você gastava hoje e tinha dor de cabeça daqui até a próxima vez que você ia gastar de novo. Então era dor de cabeça constante. Às vezes você não aproveitava do momento, porque você já sabia que aquilo ia dar prejuízo ali na frente. Então você já
se comprometia ali com lazer angustiado. Tipo, tô gastando, mas eu sei que eu não vou ter para cobrir em algum lugar depois. A coach Juliana ajuda as pessoas a encontrar o seu potencial máximo para nunca desistirem dos objetivos. Definir as metas é o primeiro passo para chegar mais perto da realização do sonho. Então a gente fala muito da diferença do sonhar e do fantasiar, porque nós podemos sonhar, mas para que o sonho possa se realizar é preciso entender como que se esse é um sonho possível, colocar prazos, pensar qual que é a trajetória, né? O seu sonho pode estar lá na frente, mas quais são os passos que você vai dar para atingir esse sonho? Para realizar é preciso sonhar, e por mais que no começo o sonho pareça pequeno, como a muda de uma árvore, com o passar dos dias ele vai ganhando forma, até ficar como uma árvore completa. Mas para chegar nesse tamanho são precisos vários dias de investimento. Muito sol e muita chuva passaram por aqui. A gente vê muita gente falando de ir para a próxima Copa do Mundo lá no Catar. Então, se eu for sentar agora e falar assim, Paula, você quer? Eu falo assim, nossa, é muito caro. Mas se eu for guardar dinheiro todo mês daqui para 4 anos, não vai dar R$300 por mês para eu fazer um pacote mais ou menos e eu consigo realizar isso. O encontro para passar a importância da palavra de Deus para as crianças carentes. Esse é o objetivo de um grupo de mulheres da Igreja Internacional da Graça de Deus de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A iniciativa faz parte do projeto Mulheres que Vencem e tem a missão de ensinar mais sobre a Bíblia aos pequenos, além de levar doações e muito amor para as crianças. O encontro começou assim, com um espetáculo, um teatro de fantoches para contar a história de Jonas. Aqui a história de Jonas vem bem, eu acho, a cara sobre as crianças, né? Fala sobre a desobediência, então eu acho que isso casa bastante às vezes com as crianças em geral, né? A tarde divertida, preparada pelas integrantes do projeto Mulheres que Vencem, teve mais contação de histórias, músicas, um lanche delicioso, a doação de 110 pacotes de bolachas, tudo para levar o fundamental, a palavra de Deus às crianças acolhidas. Luzilane entrou no clima e veio logo vestida para a brincadeira. Afinal, sua paixão é levar mensagens de fé aos pequenos. Desde o tempo que eu me converti, mesmo antes eu já trabalhava com criança, já cuidava de criança em casa, já tratava das crianças, que ela sempre gostou de mim. Então isso aí acho que já vem dentro da gente, já vem, o espírito já vem da gente, já vem... essa alegria de estar ali levando alegria para as crianças, de estar trabalhando com a criança, porque a criança, sinceramente, ela é muito sincera, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com criança, elas são verdadeiras, então eu amo trabalhar com criança, né? Aqui no lar são atendidas crianças de 3 meses a 11 anos de idade que precisaram sair do convívio familiar porque estão em situação de vulnerabilidade social. É por isso que momentos como este de afeto e lazer fazem toda a diferença, mas não só para elas. As mulheres que proporcionam essas atividades também saem daqui transformadas pela palavra de Deus. O projeto é realizado por mulheres voluntárias da Igreja Internacional da Graça de Deus. Todo mês, elas escolhem uma entidade assistencial para visitar e a cada encontro o sentimento é renovado. Para nós tem sido maravilhoso, porque além de você trazer a palavra, quando a gente está saindo, as mulheres já me perguntam onde vai ser o próximo ou quando vamos voltar aqui. Então isso eu vejo o resultado, além na vida das crianças, aquele que recebe a palavra, como na nossa vida. Eu acho que isso é o principal. Cleia decidiu participar pela primeira vez e gostou do que aprendeu praticando o gesto de amor, que é levar a palavra de Deus. Estou achando maravilhoso, né? Minha primeira vez que eu estou participando, né? E fui convidada pela pastora Camila. Estou adorando, porque assim a gente tem que ter, né, convívio com as crianças, né? O Clube Golden Retriever da Escócia organizou um mega evento para comemorar o aniversário da raça. Olha, a festa foi enorme. Foram mais de 300 animais reunidos. Os convidados foram chegando um a um. Aos poucos, eles foram ocupando o jardim dessa antiga mansão na Escócia. Foi neste local que a raça foi criada há 150 anos. E para celebrar a data, o Clube Golden Retriever promoveu uma grande festa com direito a 361 animais reunidos. Um recorde.
E todos ficaram muito à vontade no antigo lar dos antepassados. Uns latiam, outros corriam, brincavam, todos aproveitando da melhor maneira o sol europeu. Por isso, os donos foram orientados a ficar de olho no seu animal. Afinal, seria muito fácil perder o cachorro com tantos animais parecidos. E acredite, a raça foi desenvolvida inicialmente para a caça, mas acabou caindo no gosto popular, justamente devido às características amigáveis. Afinal, com tanta beleza e disposição, quem não se encanta com um Golden Retriever? E o Jornal das 22 termina aqui. Excelente noite para você e voltamos amanhã, hein? Boa noite, até amanhã.